uma vez uma boa noite a todos, então. Antes de nós iniciarmos, já que o Fred e o Paulo deram uma palhinha sobre o estudo bíblico, que nós vamos iniciar uma nova etapa de um estudo bíblico, não nessa quinta-feira agora que é feriado, mas na próxima quinta-feira então, não nessa semana, na próxima. O material que nós vamos usar é o material da Igreja Mevan, é uma escola de líderes, que na verdade, na minha concepção, são para todas as pessoas da igreja. Não são só para as pessoas que estão aqui assumindo cargos ou pontos, enfim, de liderança, mas para todas as pessoas. Todos nós precisamos conhecer um pouco mais de Deus, da sua palavra, entender a sua palavra, entender o propósito das nossas vidas para com Ele. E como é que nós vamos aprender isso? Estudando. Nós vemos no domingo, recebemos, é bênção, mas aqui vai ser uma hora específica de estudo da palavra. Dúvidas, questões que a gente não souber responder, a gente vai trazer na outra semana, mas a gente quer se aprofundar. Aqui o nome do ensino, então, o nome dessa escola ministerial é Yazis Sharad, que significa curados para servir. Então é um alimento um pouquinho mais sólido. Eu vejo que aqui a dona Sandra, o Eduardo, o Everaldo, a Sandra, a Eliana, o Cristóbal estavam fazendo o estudo bíblico que o Paulo estava ministrando, uma bênção também. E são pessoas que eu creio que já vão estar dando continuidade e fazendo com que todos nós possamos nos envolver um pouco mais. Nós precisamos, para poder viver esse evangelho e continuar firme com Jesus, aprender um pouquinho mais dele. Então aqui serão ministradas 17 lições. O Fred estará ministrando, o Paulo, o Pablo, eu, alguma coisinha também. E enfim, são 3 meses e meio. Vale a pena, gente, é uma hora, uma vez por semana. Na quinta-feira, das 7h30 às 8h30, 7h30, enfim, é 15 para as 9 no máximo, 1 hora e 15. Mas vale a pena, invista o seu tempo naquilo que é eterno. Amém? Amém. 1 Samuel, no capítulo 1. Vou pedir a gentileza, antes da gente ler, eu gostaria que todos aqui fechassem os olhos. Todo mundo fechar os olhos aí, vamos nos colocar mais uma vez, continuar nos colocando na presença do Senhor, como no louvor. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante de Ti agora, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, que nós possamos compreender nessa noite o que Tu queres com essa palavra, Senhor, o que Tu queres para as nossas vidas. Espírito Santo, te convido, Espírito Santo, vem nos visitar nessa noite, em cada coração que se adentrou aqui dentro, Espírito Santo, faz a diferença nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 1. Durante essa semana, então, eu vinha buscando, vou isso, aquilo e tal, o que eu vou ler, o que eu não vou ler, buscando em oração em Deus também. E o Senhor me mostrou, até compartilhei com o irmão, ele mostrou claramente uma mãe clamando por um filho. E eu não entendi isso, acho que num sonho, alguma coisa assim que eu tive isso. E naquele momento que eu fui orar um pouquinho para Deus, Deus disse assim, eu quero falar de Ana. Eu não entendi, Eli, então eu creio que eu não quero mais tentar explicar o que eu não consigo entender também, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir o nosso entendimento, amém? Houve um homem de Ramatim Zobim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem
na sua cidade, de ano em ano, para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. No versículo 10: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e é da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e vieram à casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou-lhe Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze bem o que te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, não tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma éfa de farinha, um odre de vinho. Trouxe à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. O Senhor me concedeu, deu a minha petição que eu tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que eu viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém. Depois nós vamos ler mais uma partezinha aqui, pequena, mas a palavra diz, gente, que Eucana, esse homem, ele subia uma vez por ano, uma vez por ano a Siló, para sacrificar, para clamar a Deus, para servir ao Senhor, para prestar culto, prestar uma oferta, enfim. E a Bíblia fala que Eucana, ele tinha 2 mulheres. A primeira, no versículo 2 diz, tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Desde Gênesis, nunca foi o plano de Deus que o homem tivesse 2, 3, 4, 5 mulheres. Sempre foi o que diz lá em Gênesis: tomará o Senhor a sua esposa e os 2 serão juntos uma só carne. O Senhor não falou: tomará o Senhor o homem 2 ou 3 mulheres e serão 2, 3 carnes juntos, enfim. Ele disse: tomará o homem a sua mulher e os 2 juntos serão uma só carne. Mas o homem, no decorrer da história, ele vai criando estratégias e formas, porque era muito importante na época terem muitos filhos, considerando que havia muitas guerras. Então alguns filhos morriam nas guerras, enfim, batalhas, e outros tinham que estar em casa para sustentar a família, cuidar dos pais na velhice, e por outro lado, muitas vezes o marido morria e os filhos então sustentavam a viúva. Então havia por parte do homem essa preocupação. E ali aconteceu que Eucana, a Ana, sua primeira esposa, ela não concebeu. A palavra diz que o Senhor cerrou a sua madre.
Ou seja, o Senhor fechou aquilo que nela podia gerar vida. E essas mulheres, na época, elas eram tidas como estéril, elas eram tidas como mulheres excluídas da sociedade. Eram mulheres que, pelo fato de não gerarem, elas não tinham importância. Elas pagavam um alto preço, porque motivo de honra para a mulher era gerar filhos do seu esposo. E a lei, então, criada pelo homem, dizia que se a esposa não gerasse filhos, ela tinha que fornecer uma das suas servas para que o esposo então tivesse filhos, e aquela serva desse filhos para ela. Então Ana, ela passava, eu fico imaginando a tristeza no coração de Ana. Se tudo era para ela ter um filho, era para as mulheres ter um filho, e não só lá, hoje, eu fico olhando que importância que é para nós, homens, sermos pais, e para vocês, mulheres, serem mães, gerarem filhos. Que peso que isso tem, que importância que isso significa para nós, seres humanos. Eu vejo hoje aqui, nós temos a Thaís e a Luciana, né? Que estão esperando os bebês. Tem mais alguém? Não, acho que é só as duas, né? Mas enfim, a importância que tem isso hoje na Thaís, esperando, eu creio que a Júlia, na Luciana, esperando o Guilherme. Então, os filhos estão ali. A palavra diz que nós não sabemos como se forma, mas o Senhor sabe como se forma o ventre. No ventre da mãe, como se formam ossos, esqueletos, enfim, carne, coração, tudo. E esse período de 9 meses de gestação, aquela ansiedade, aquele cuidado, não se come qualquer coisa, não se toma qualquer coisa, porque o que tem ali você quer o melhor, não é verdade? Os homens não dão muita bola, vão esbanjando, não tem que sacrificar, mas as mulheres sacrificam, porque não são mais elas, é o que tem nelas. E Ana não tinha isso. Ana desejava, mas ela não tinha. E ainda, para piorar a situação, a concorrente, a Penina, quando ele subiu para sacrificar, ela ia tirando uma palhinha da cara dela ainda, ia zoando. E aí, ô estéril? E aí, ô sem filho? Então, além dela não ter aquilo que era mais importante para ela sofria com a pressão da outra ainda, buzuzu na orelhinha. Ah, quando o Eucana vai deitar comigo é melhor, porque eu tenho filhos. A herança dele está aqui. A Bíblia fala em Salmo 127:3 que os filhos são a herança do Senhor. O que é herança? Aquilo pelo qual eu não trabalhei, aquilo pelo qual eu não conquistei, aquilo pelo qual eu não me esforcei, mas eu sou digno de receber. Isso é herança. Então, em outras palavras, a Bíblia está falando assim: os filhos são aquilo que vocês têm de mais importante, aquilo que vocês têm de mais precioso, aquilo que eu dou para vocês. Eu, como pai, Deus está falando, a herança é aquilo que eu dou para vocês, mesmo que vocês não mereçam, mas por vocês serem os meus primogênitos, eu derramo sobre vocês. E o filho, ele tem essa importância, não só para nós, mas para Deus também. Que quando a palavra fala que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de vós. E Deus fala isso para cada um de nós, que Ele não vai se esquecer de nós. E quando que a gente percebe isso? Quando a gente passa por tribulação, por luta, por dificuldade, nós acabamos ficando mais sensíveis à voz de Deus, amém? Então eu fico imaginando a luta de Ana, não só com essa questão de ser estéril, mas com a questão de estar sendo perturbada diariamente pela outra esposa do seu marido, enfim. E quando estava subindo para sacrificar, então, chegando lá, a Bíblia fala ali que ela chorava e nem se alimentava mais, não comia, porque a amargura dela era muito grande, muito grande. E hoje, gente, nós somos afrontados de diversas maneiras, porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas todavia tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor fala. Então muitas vezes nós passamos por situações difíceis que fazem com que nós nos esqueçamos que há um Deus ao qual a gente pode clamar, que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E muitas vezes nós nos esquecemos. Eu me esqueço e me fecho e me acho coitadinho e passo por uma pré-depressão e não sei mais o que, aquela coisa toda.
Mas por que eu esqueço? Porque muitas vezes aquilo que tem de maior valor, que Deus já depositou, eu tenho fechado os meus olhos e não olhado para aquilo. Aquilo que Deus já depositou, a herança dele, muitas vezes os problemas fazem com que eu esqueça de olhar para essa herança e dizer: Deus, o que eu tenho de mais precioso está aqui. Que eu não tenho dúvida que nem Thaís e nem Luciana, se por algum motivo tivesse que vender todos os seus bens para gerar essas crianças, elas venderiam. Se em última instância tivesse que fazer uma cesárea que custasse 200 mil reais, elas arrumariam 200 mil reais para essa cesárea, para ter essas crianças nos braços, para ter essas crianças para serem amamentadas. Amém? Assim o Senhor é conosco. Ele pagou um preço muito caro para nós estarmos aqui cultuando a Ele, para nós estarmos aqui ouvindo um louvor, sentindo a presença dEle. Ele pagou um preço muito caro quando Ele entregou Jesus naquela cruz. E eu vejo que Ana, chegando lá, Ana faz um voto com Deus, e a Bíblia fala que ela chorou abundantemente e na dor da sua alma ela clamou, a ponto que o profeta Eli, quando estava no templo, pensou que ela estava embriagada, porque ela não parava de clamar, não parava de clamar, não parava de clamar. Mas a Bíblia fala que ela clamou com a sua alma, com aquilo que ela tinha, com todas as suas forças. E quando fala que ela chorou abundantemente, ela não derramou uma lágrima, porque uma lágrima não é suficiente para produzir a chuva do Senhor. Uma lágrima ou uma oração rápida, como muitas vezes eu faço, como muitas vezes eu derramo, ela não é suficiente para realizar o milagre que eu preciso. Ela não é suficiente para encher a taça e transbordar. Mas a Bíblia fala que Ana orou e chorou abundantemente. Eu creio que foram horas, irmãos. Não foi minutos, não foi segundos, mas eu creio que foram horas, 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 horas. E por fim ela diz: Deus, se tu me der um filho varão, se tu conceder o pedido, se tu lembrar da tua serva e conceder o pedido, eu vou lhe entregar esse menino para te servir. Ao mesmo tempo que ela pede, ela já, no seu coração, ela oferece. Antes de receber, ela já dá um destino para o filho dela que ela ainda nem tinha, afinal ela era estéril. Mas antes de receber, ela já dá um destino: Deus, me abençoa com um filho, porque o meu filho vai ser um filho que vai ter propósitos para ti, não para mim. E eu fico pensando nessa mãe, quando a palavra diz ali no versículo 19, né, 19, levantaram de madrugada, adoraram, no 20 diz: sucedeu que passaram algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Eu fico imaginando, meu Deus, o sonho da vida dela. O sonho, qual é o sonho da nossa vida, gente? Qual é o sonho da nossa vida? Nós vivemos etapas e etapas da nossa vida, fazendo planos mês após mês, ano após ano, quero conquistar isso, aquilo. Aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem projetado para conquistar em Deus, é para servir você mesmo? É para servir o Senhor? Quando nós entramos nessa vida de andar com o Senhor, nossos planos têm que ser diferentes. Nós podemos planejar aqui, mas a palavra diz que os pensamentos dele são mais altos, são maiores. Os planos dele não são os nossos planos, os caminhos não são os nossos caminhos. Mas Ana foi louvável, porque Ana disse assim: Senhor, me dê aquilo que eu mais desejo, aquilo que é impossível, Deus, porque da mesma forma como eu recebi, eu vou devolver para ti. Amém? E a palavra fala que ela gerou esse filho e chamou Samuel. Samuel por quê? Porque foi pedido para o Senhor. Samuel. E aí Ana pega esse menino, está com ele ali nos braços. Eucana, seu esposo, vai subir para adorar. E ela diz: olha, não vou dessa vez, marido. Não vou dessa vez, porque o menino ainda é muito moço. Primeiro eu quero desmamar, porque quando eu for para subir, eu vou lá só para cumprir o meu voto com Deus. Amém? E eu fico pensando, até desmamar, a Bíblia fala que aproximadamente 3 anos, até 3 anos a criança ainda mamava aproximadamente, então ali já era tempo de desmamar.
Então eu fico pensando nesses 3 anos, Ana com os filhos nos braços, Ana com esse filho no braço, o quanto que ela acariciou, o quanto que ela amou, o quanto que ela agradeceu a Deus por aqueles momentos, porque ela sabia que se aproximava a hora de entregar o seu filho para cumprir o voto dela. Aquilo que ela tinha de mais precioso, aquilo que ela tinha de mais precioso. E hoje, quando eu me vejo vindo para o culto no domingo, eu venho para receber de Deus, eu digo para receber. E tem dia que eu venho para ofertar, e tem dia que eu venho para adorar. Mas eu fico me imaginando o que eu tenho feito quando eu vou para adorar, quando eu vou para Siló, quando eu vou para Jerusalém para adorar. O que eu tenho trazido para o Senhor? Será que eu tenho vivido das minhas misérias de domingo a domingo? Ou tenho me colocado e me posicionado em Deus e digo: Deus, eu vou levar o meu melhor do meu sofrimento dessa semana, o melhor das minhas alegrias dessa semana, a melhor oferta que eu já pude, Senhor, está aqui, toma, é teu. Porque o meu entendimento muitas vezes tem se fechado, porque muitas vezes eu mesmo tenho permitido que o Senhor venha serrar a minha madre, porque eu fui feito para gerar. Nós somos feitos para gerar. E quando eu falo em gerar, está falando em gerar vida, vida, vida. Como é que nós geramos vida, gente? Como é que nós geramos vida? Como é que nós geramos vida? Quando nós atentamos para a necessidade do nosso irmão, que muitas vezes é um abraço, muitas vezes é um ouvido para desabafar, muitas vezes é um café junto, muitas vezes é uma cesta básica, muitas vezes, quando eu me importo com a necessidade do meu irmão, eu estou gerando vida. Quando eu me importo, quando eu saio da minha zona de conforto e clamo a Deus para ter, eu já tenho que dar um destino para aquilo que eu vou receber. Porque se for em favor do reino, meu irmão, Deus não se tarda em nos abençoar. Mas se for para o nosso interesse próprio, para a nossa perdição, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Então muitas vezes nós olhamos pessoas ímpias sendo abençoadas, crescendo financeiramente, e nós pensamos: Deus, por que não acontece comigo? Deus, por que não acontece comigo? E muitas vezes o cara está fazendo a coisa errada do jeito certo, e eu, querendo andar certo, estou fazendo a coisa errada. Porque eu muitas vezes, o que eu tenho, eu entendo: ah, Deus, se eu viver uma vida espiritual correta, orar, jejuar, buscar o Senhor, fazer o estudo bíblico, participar do culto, Deus vai me abençoar financeiramente. E não é isso que Deus fala. A palavra diz que é totalmente ao contrário. Como o Paulo falou: eu sendo mordomo, onde nada do que eu tenho é meu, tudo é do Senhor, conforme eu administrar bem aquilo que o Senhor tem me confiado, Ele vai providenciar a multiplicação, Ele vai providenciar. Amém? Amém. Então não vamos fugir do texto, irmãos. Ana concebeu, teve Samuel. E a palavra fala então que chegou o tempo, havendo-o desmamado, levou consigo 3 bezerros, uma éfa de farinha, um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor. Era um menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino. E eu fico imaginando: Deus, o que são esses 3 bezerros? Poxa, Ana tinha o mais precioso ali, eram os filhos dela, o filho dela nos braços, Samuel. Por que os 3 bezerros? Por que a farinha? Por que o vinho? Ah, era uma oferta de manjares para o sacerdote, enfim. Jerusalém vivia num tempo em que não tinha rei. Quem dava as ordens, quem comandava o povo eram os juízes. E os sacerdotes eram titulados como os homens a qual Deus falava ao povo. E Ana vai levar o grande, o maior juiz que a terra já teve, que foi Samuel, que Jerusalém já teve. E quando ela vai levar, ela escolhe 3 bezerros, ela pega a farinha, pega o vinho, e eu fiquei quebrando a cabeça e disse: Deus, o que tu quer dizer com isso, Deus? E passou, e de manhãzinha, quando eu estava acordando, Deus disse assim: tu já pensasse que eu não sou uma pessoa, eu sou 3? Eu sou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só Deus, mas peraí, Jesus nem tinha vindo até a ilha no tempo de Ana? Ele disse: não tinha vindo para vocês, mas para Ana ele já estava lá. Porque o próprio Deus abriu o entendimento de Ana e disse: Ana, traz para mim, que sou Deus Pai no bezerro, traz para o Deus Espírito Santo outro, e traz para o filho outro.
Só que o teu filho tu já degola e sangra, porque esse sangue derramado aqui vai marcar Samuel, e através da vida de Samuel muitas pessoas vão ter os seus pecados expiados. E quando fala em levar farinha e um molho de vinho, o que Jesus fez na última ceia? O que representou o corpo dele? O que a farinha faz? Pão. Ela estava levando o pão vivo, o pão que nos dá vida, que é o Senhor. Ela estava levando o vinho, que simboliza o quê? Eis o meu corpo que é derramado, que é entregue por vós, eis o meu sangue que é derramado para o perdão dos vossos pecados. As pequenas coisas. Ana estava fazendo a coisa certa do jeito certo. Ela foi lá só para cumprir um voto, entregar o que ela tinha de mais precioso. Amém? Amém. Você está disposto a entregar o que você tem de mais precioso para o Senhor? Irmãos, eu falo não só de bens materiais, eu falo naquilo que é mais importante para nós, são os nossos filhos. Aí se olhar, eu ainda não tenho. Esse ano vai vir do Elcio. Está disposto a entregar antes de ter? É duro, irmão. O que é entregar? É deixar numa casa lá nos missionários? Não. Entregar pode ser muitas coisas. Aquele cuidado que a gente tem de não deixar os nossos filhos assistirem qualquer coisa, nós estamos separando ele para o Senhor. Não deixar eles lerem qualquer coisa, nós estamos separando para o Senhor. Não deixar eles se relacionarem com qualquer coisa, qualquer grupo de pessoas, enfim, nós estamos separando para o Senhor. Nós precisamos tomar posição, gente. Ana tomou posição. Ana simplesmente não levou seu filho, mas levou do jeito certo, da forma certa. E quando ela chega lá, ela diz assim: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino eu orava, o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido, pelo que também o Senhor eu o entreguei. Por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então Ana entrega Samuel com 3 anos de idade, gente. 3 anos de idade. Imagina, mães, vocês mães, por um minuto vocês imaginem seu menino, sua menina, enfim, o seu filho, filhinha, pequenininha ali, 3 aninhos, mal começou a andar e falar, e se apegar em você, bem no ponto que você desmama, você vai lá e diz: ó, toma Deus, é para ti, pega Deus que é tua. E você volta firme. Não. Talvez Ana voltou arrasada, descendo, chorando lágrimas, que não tinha chorado quando pediu, mas ela o fez. Porque de outra maneira ela não teria Samuel. Ela entendeu que se não fosse pelo Senhor, ela não teria Samuel. E ela entendeu que se o Senhor fosse conceder a ela o seu pedido, teria propósito. O seu pedido teria propósito. E ela era a única que podia parar o propósito de Samuel, se ela não tivesse entregue Samuel. A gente podia falar de muitas mães. Eu queria falar de muitas mães. Eu queria falar da mãe de Moisés. Eu queria falar de Maria, mãe de Jesus. Mas, gente, Ana, quando ela entregou, a Bíblia fala: então orou Ana e disse: meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. E Ana continuou dizendo que não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como Deus. E ela foi falando assim: o Senhor é o que tira a vida e o que dá. O Senhor fez descer a sepultura e tornar e subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ana, quando ela fez a entrega, gente, ela chapou. Na minha opinião, ela chapou o coco. Ela entregou o menino, e aí a alma rugiu com certeza dentro dela. O desespero bateu.
mas antes do desespero chegar, o Espírito Santo tomou Ana ali, ela já começou. Ai, meu coração exulta de alegria. Quem é que repete essas palavras? Meu coração exulta de alegria. Maria, a mãe do nosso Senhor, ela repete o cântico de Ana. E eu não tinha entendido isso, eu não tinha atentado para isso, gente. Mas, gente, vamos acordar. Aquilo que era de mais importante para ela, ela deu. Quando ela deu, aquilo que muitos ainda não tinham recebido, o Senhor já deu para ela. Ela já começa a orar, já começa a profetizar, já começa a ter visão. Quando ela fala que Ele levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer se assentar entre os príncipes, de quem que ela está falando? Para mim, ela já viu Mefibosete aleijado no meio do esterco, pobre, e Davi colocando ele entre os príncipes. Para mim, ela já teve essa visão. Quando ela fala que Deus faz descer a sepultura para depois subir, empobrece e enriquece, ela está dizendo assim, não adianta, não quer dizer que você está numa situação de necessidade, Deus vai te enriquecer, é ao contrário, está dizendo aqui, o Senhor empobrece e enriquece. Primeiro Ele tira, depois Ele dá. Primeiro Ele tira. Como é que Ele vai tirar se nós não temos? Ele vai tirar de quem tem. Só que quem tem e não está fazendo a coisa certa, não entendendo o propósito porque tem, Ele vai tirar. E quando entende, Ele vai devolver. Amém? Porque ontem nós estávamos até numa reunião com pastores e eu ouvi o pastor Egemir falar isso. A gente não cai quando a gente passa necessidade, irmão. A gente cai quando a gente está na abundância, quando a gente está no excesso, quando está sobrando. Aí que vem o perigo. Quando eu estou necessitado, eu não caio, porque eu busco, eu dobro meu joelho, eu clamo, Senhor, Deus, só Tu, só Tu, só Tu. E quando eu tenho, eu digo, Deus, só eu, só eu, só eu. Por isso que a palavra fala que Ele empobrece e depois enriquece. Ana viu isso tudo. Amém? Amém. E mais para frente vai falar assim, no versículo 18, ainda no capítulo 1. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia com seu marido a sacrificar o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Gente, quando nós ofertamos aquilo que nós temos de mais importante, o Senhor não se contenta em parar de nos abençoar. O sonho de Ana era ter um filho, e talvez ela só teria aquele, mas ela não pensou 2 vezes para cumprir o voto que ela fez a Deus. Por isso Deus abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. Toma, Ana, essa é de lambuja, toma que é tua. Esses 5 tu cuida, esse outro lá deixa para mim. Amém? E a Bíblia fala que ele pequeno, ministrava perante o Senhor, vestido de quê? Com um éfode de linho, com uma túnica de linho, um menino ainda, mas se vestindo como adulto, como juiz, como sacerdote, como profeta, como rei. Não tinham reis naquelas épocas. O primeiro rei, depois dessa época de luta em Israel, foi abençoado ou foi escolhido por Deus através de quem? O profeta Samuel. Quem escolheu Saul? Foi o Senhor. Quem foi ungir, abençoar Saul? Samuel. E Saul, enfim, saiu da presença do Senhor e tal. E quem Deus chama para escolher o novo rei de Israel? Samuel. E a Bíblia fala que ele já se encontrava no período de idade avançada, mas o Senhor honrou Samuel. Honrou Samuel. Honrou Samuel. Por quê? Porque a sua mãe, a Ana, fez toda a diferença na vida daquele menino.
Qual é a diferença que eu e você estamos fazendo para os nossos filhos? Para aquilo que nós temos de mais importante? Aquilo que é a herança do Senhor? Como nós temos cuidado? Que atenção que nós temos dado a eles? Qual é o tempo de qualidade que nós temos tido com eles? Ah, mas o meu já cresceu, está desse tamanho. Gente, se você sentar com ele e botar no colo, tu pode dar tapinha na bundinha para ele dormir ainda, mesmo ele sendo grande e crescido. Porque dentro do coração dele, quando ele se aproxima da mãe, ele se diminui. Quando ele chega pertinho, que ele dá um abracinho, recebe o abracinho da mãe, eu creio que veio nas memórias, na minha vinha muito. Quando eu ainda era pequeno, mesmo depois de grande, quando eu abraçava minha mãe, eu me imaginava pequeno com ela. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem dado de mais importante? O que eu tenho feito com a casa que o Senhor tem abençoado, com o carro que o Senhor tem abençoado? Eu tenho vivido hoje para os meus prazeres próprios? Ou eu tenho pensado um pouquinho que isso pode gerar vida, que isso pode gerar benefício em favor de alguém? Ana fez a diferença. Ana fez toda a diferença. E quando ela concebeu, ela não foi tirar a palha da outra lá não. Ela tinha todos os motivos para chegar para a Penina e dizer: ó, Penina, pois é, né? Está vendo o tamanho, ó? Ela não fez isso. Por quê? Porque ela já tinha entendido que ela não era digna de ter. Mas se ela tivesse, ela ia devolver para o Senhor. E hoje muitas vezes eu tenho recebido e não tenho devolvido para o Senhor. Hoje muitas vezes eu tenho orado, Deus tem abençoado, mas quando chega na hora de devolver para o Senhor, eu paro. Aí não é Deus que serra a madre, é eu que serro a madre. Eu que fecho aquilo que pode gerar vida. Ana gerou vida, porque o Senhor assim o fez. Ela pediu e o Senhor assim o fez. Mas ela tinha propósito para aquela vida que ia ser gerada. Eu vejo que aqui Eucana não foi importante o marido dela, mas na Bíblia, a Bíblia fala de Ana muitas vezes, de Eucana bem pouquinho. Porque o marido não tomou a posição de homem e não clamou pela mulher que ele amava. Aqui fala que ele ofertava, uma oferta excelente para ela porque ele amava ela. Fala também que ele podia ter pego uma serva de Ana para ter um filho com a serva, não pegou porque ele amava ela e tal. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que Eucana buscou ter esse filho. Fala que Ana assim o fez. Gente, quando nós derramamos lágrimas abundantes na presença do Senhor, gente, a Bíblia fala que ele não resiste. Ele não resiste. Por isso que muitas vezes nós enfrentamos lutas, porque é necessário que eu venha derramar lágrimas, e essas lágrimas venham a gerar vida em mim. Que de outro modo muitas vezes eu me afasto dele, me afasto da presença dele. Porque muitas vezes eu vivo pelo que eu tenho, como o Paulo falou, o filho Paulo, pelo que Deus pode me dar, não pelo que ele é. E ele só quer ser buscado pelo que ele é. O que é Deus para você, irmão? Quem é Deus para mim, para você? Quem é? No dia de luta, de tribulação, a gente imagina ele lá, né? Jogando raio. Outro lá. Na hora da abundância, a gente não lembra dele. Sou eu que consegui. Eu que tive êxito. Uou, palmas para mim. E assim vai. Ana não fez isso. Ana gerou, Ana entregou, Ana sacrificou 3 bezerros. E eu tenho entendido que um foi para o Pai, um foi para o Filho, um foi para o Espírito Santo. E o profeta tem que fazer o que? Abrir a boca, entregar a profecia. Ela já saiu profetizando, já saiu falando de coisas que ainda não tinham acontecido. E a Bíblia vai falar que Samuel foi o maior juiz que Israel já teve, que Jerusalém já teve, o maior. Não foi o melhor, foi o maior de todos. Juiz, profeta e sacerdote. Ele não só reinou, mas ele era o que reinava, ele é o que falava com o Senhor e Deus falava com ele, e ele é o que dava direção. Ele é que dizia, por aqui, não, é por ali. Por quê? Porque lá atrás, alguém semeou Samuel.
Alguém entregou ele. Tudo aquilo, irmãos, que você está semeando hoje, um dia vai gerar vida. Essa vida um dia vai ser lembrada em tua memória. Aquilo que tu fizer hoje, não amanhã. Isso pode ser em favor de Deus ou contra o Senhor. Mas você está aqui porque você foi escolhido. Porque antes mesmo da fundação de todas as coisas, a Bíblia fala que antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Amém. E grande é esse mistério, como é que ele já me conhecia? Eu disse, pô, então eu morava lá com ele no céu. Eu não sei, mas eu já estive lá. Porque a Bíblia fala que nós vamos voltar para o céu quando a gente morrer. A gente vai voltar para o céu. Não pode dizer assim, ó, você vai ir para o céu, não. Se nós pegarmos o contexto, está dizendo assim, ó, você vai voltar para o céu. Como é que eu vou voltar se eu não te vi lá? Claro que eu te vi lá. Antes de estar no ventre da minha mãe, eu estava lá. Antes do ventre da minha mãe, ele já me escolheu. E por isso que ele me conhece demais. Porque ele já me conheceu lá. Antes do pecado. Antes das lutas, das vitórias, enfim. Antes de todas as coisas. Todos nós aqui somos pecadores, gente. Não tem aqui dentro ninguém melhor que ninguém. E muitas vezes não é a pessoa alegre que realmente precisa de um abraço, é aquela que está mais triste. Nós precisamos entender, irmãos, que a vida que nós geramos é um com o outro, e um pelo outro, um através do outro. Nós precisamos entender que eu posso tanto matar como erguer uma pessoa. Nós mesmos uns para os outros aqui dentro. Nós podemos sacrificar para o Senhor, podemos entregar para o Senhor, ou nós podemos simplesmente não fazer nada. E eu creio que nesse momento tem muitas Anas aqui dentro. Muitos homens e mulheres que são Ana. Que são Ana por quê? Porque têm pedido ao Senhor. São Ana por quê? Porque vão receber aquilo que pediram. E são Ana por quê? Porque vão dar destino àquilo que o Senhor irá abençoar. Amém? Eu creio que vai ser assim. E no momento certo vai entregar para o Senhor. E não vai entregar de qualquer jeito. Vai levar o pão da vida. Vai levar o cálice da salvação. Vai levar os 3 bezerros para Deus. Vai levar para o Pai. Vai levar para o Filho. Vai levar para o Espírito Santo. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que se importa. É um Deus que atenta para as nossas petições. Mas eu volto a falar. A minha lágrima de 5 minutos não vai fazer diferença. Eu preciso, como a palavra diz, ela chorou abundantemente. A sua alma orou com toda a intensidade. Eu preciso ser mais intenso. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu falo por mim, irmãos. Eu preciso entender, Deus, o que Tu tens para mim. Que quando eu passo a entender na luta ou na vitória, eu estou com o Senhor. Eu vou dar toda a honra e glória para Ele. Porque é muito fácil dizer o Senhor está comigo, o Senhor está comigo na necessidade. É muito fácil. Mas quando nós atingimos um certo ponto, um certo patamar, parece que o orgulho, a soberba vai crescendo aqui dentro e vai dizendo, oh, Deus me abençoou, mas se eu não tivesse feito a minha parte, aí eu começo quase a falar assim, ó, se eu não tivesse feito a minha parte e o Senhor também me ajudado um pouquinho, não teria acontecido. Mas gente, nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Amém. Totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não vamos nos esquecer do que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós? A palavra fala o quê? Deus, o que Tu tens para mim? Deus, quem sou eu para que Te lembres de mim, Senhor? Quem sou eu para que me ames tanto assim, meu Deus? Ele entregou. Antes dele ter entregue, Ana entregou.
antes dele ter entregue, muitos outros entregaram. O que te faz segurar aquilo que é mais precioso para ti? O que te impede de entregar, irmãos? O que te impede? Ah, Deus, é o meu orgulho. Ah, Deus, é aquela ofensa lá, aquilo lá não sarou ainda. Ah, Deus, é a riqueza. Deus, é porque eu tenho muito. Se eu não tivesse muito, talvez eu entregaria um pouquinho mais, mas é que eu tenho demais. E a Bíblia vai falar que nós não podemos adorar a Deus e a Mamon. E quando ela está falando em Mamon, ela está falando em ao Deus do dinheiro, ao Senhor do dinheiro. E muitas vezes ele tem nos separado da presença de Deus. Ele tem nos separado. Gente, nós estamos aqui diante de pessoas que vão gerar vidas. Pessoas que vão gerar vidas. Pessoas que buscarão a face de Deus ardentemente. Chorarão abundantemente. E trarão vida aonde não existe vida. E trarão luz aonde há trevas. E farão diferença nas vidas das pessoas. E farão diferença nos lares onde predomina o álcool, a droga. Trarão libertação aos cativos. Tudo isso o Senhor nos confiou. Mediante a nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. E o quanto que nós estamos dispostos a fazer? O quanto nós estamos dispostos a subir para ofertar, subir para sacrificar? Muitas vezes é melhor ficar lá em Ramá. Não é bom ir a Siló não, porque a caminhada é longa. Não é bom ir a Siló não, porque eu tenho que escolher o bezerrinho mais gordinho. Não posso pegar o mais magro, porque o Senhor não recebe qualquer coisa. E quando eu tenho que mexer no mais gordinho, eu olho, não, é melhor deixar ele ali, porque aquele ali vai me produzir mais. Muitas vezes Deus vem e balança a nossa estrutura e diz assim: cara, tu não tem nada, tudo é meu, tudo é meu, tu és apenas o meu mordomo, tu és apenas o meu mordomo. E quando eu passo a entender isso, irmãos, é muito mais fácil de eu lidar com problemas pessoais, físicos, financeiros, espirituais. É muito mais fácil. Nós precisamos entender, gente. Nós precisamos entender. Espírito Santo, fecha os teus olhos. Espírito Santo, faça com que nós venhamos a entender, Espírito Santo. Oh, meu Deus querido, abre, meu Deus, os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ver, meu Deus, o que Tu tens para cada um de nós, Senhor, para que nós possamos medir, Senhor, o quanto Tu nos amas, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Oh, Jesus, Deus querido, não deixe que nós venhamos a diminuir o Teu sacrifício, a Tua morte de cruz, Senhor. Que nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, Pai. Mas possamos, em meio à luta, permanecer firmes em Ti, Senhor. Porque até aqui, meu Deus, Tu tens nos abençoado. Até aqui, Senhor, Tu tens estado conosco, Pai. Ó Senhor, eu quero clamar aqui, Pai, por cada vida, meu Deus querido, que já não tem mais forças, meu Deus, para orar a Ti, Senhor. Que se encontra, meu Deus querido, massacrado, Pai, massacrada. Que se encontra, meu Deus querido, em meio a tribulações e ofensas, como um dia Ana também se encontrou, Senhor. Pai querido, eu quero clamar a Ti, Pai, por esses corações, Pai, para que Tu desperte, meu Deus querido, a ousadia, para que Tu desperte, meu Deus querido, o temor a Ti, Pai, para que Tu desperte nesses corações, Pai, as Tuas sabedorias, Senhor, para que Tu despertes, Pai, o Teu amor, Pai. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Pai, porque muitas vezes estamos cegos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, porque muitas vezes estamos surdos, Pai. Oh, meu Deus, de que me adianta, Senhor, ouvir e ver, Pai, se eu não falar? De que me adianta, Senhor, enxergar todas as coisas se eu não me mover para Ti, meu Pai? Senhor, como um aleijado eu me encontro muitas vezes, Pai.
como um aleijado, Pai, manco, cego, surdo, Pai, mudo. Abre, Senhor, cura-me, Senhor. Cura, Senhor. Oh, Senhor, prepara-nos, Pai. Prepara-nos, Pai, para gerar vidas, Pai.